Bom dia, irmãos. Nós iremos dar continuidade à exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós fizemos a exposição na semana passada, a partir do verso 17 do capítulo 11, e fomos até o verso de número 22. Hoje, com a graça de Deus, iremos dar continuidade a partir do verso 23 até o verso 34, ou seja, todo o restante do capítulo. Como os irmãos viram e já têm conhecimento, essa sessão ela trata a respeito da ceia do Senhor, celebração da ceia do Senhor, aquilo que, se for da vontade de Deus, logo mais à tarde, a partir das 14 horas, nós estaremos celebrando. E nós vimos que do verso 17 ao verso 22, o apóstolo Paulo ele faz uma exposição prévia a respeito da ceia do Senhor, e nós vimos que aqui tanto a ceia do Senhor propriamente dita, a Eucaristia, como também é conhecida, ou seja, as ações de graças, eram celebradas conjuntamente com a chamada festa do amor, ou festa ágape. E é em virtude disto que nós vamos perceber algumas coisas que não estão propriamente relacionadas com aquilo que nós estamos habituados como sendo a ceia do Senhor. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala a respeito de não ter uma casa onde pudesse ceiar, obviamente ele não está se referindo propriamente à celebração da ceia do Senhor, mas à festa ágape, a festa do amor, que obviamente continha muito mais alimentos, e que durante esta festa ágape, a festa do amor, além daquela refeição comum, eles extraíam dali o pão e o cálice, o vinho, o cálice com aquele vinho, celebrando especificamente a ceia do Senhor. Então ele faz um tratamento prévio, do verso 17 ao verso 22, a respeito desse entrelaçamento da ceia do Senhor com a festa ágape. Dessa forma, nós podemos então compreender as diferenças que existem entre aquilo que eles praticavam naquela altura e aquilo que nós praticamos nos dias de hoje. A partir do verso 23, ele vai falar mais especificamente a respeito da ceia do Senhor propriamente dita. Então nós vamos ter a percepção daquilo que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele instruiu os coríntios a respeito da Eucaristia, ou da celebração da ceia do Senhor. E assim ele fará a exposição até o final, até o versículo de número 34. Então, desta maneira nós podemos orar ao Senhor, suplicando a iluminação do seu Espírito, e assim poderemos aprender com o apóstolo Paulo, com a palavra do Senhor inspirada, a respeito da prática desta Eucaristia, ou a prática deste sacramento. Leiamos, portanto, e logo em seguida faremos a oração a partir do verso de número 23 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso,
aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aí, portanto, a palavra do Senhor, a última sessão que fala a respeito do sacramento e da celebração da ceia do Senhor, nosso Deus. Oremos, suplicando a Deus a iluminação do seu Espírito para a compreensão e aplicação da sua palavra à nossa mente e ao nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, porque o Senhor já fala ao nosso coração pela leitura da tua palavra inspirada pelo teu Santo Espírito e por revelação dada ao teu servo, o apóstolo Paulo, e que o Senhor, pela tua bondade, misericórdia e compaixão sobre os homens, fez com que ficasse registrada, Senhor, de tal maneira que nós pudéssemos hoje aprender aquilo que os coríntios aprenderam, que a tua igreja do passado aprendeu com o Senhor, por intermédio dos teus santos apóstolos e profetas. Obrigado porque ainda temos a liberdade de ler a tua palavra, aprender dela e dos nossos corações serem aquecidos por ela, Senhor, e possamos aprender a tua vontade, a fazer aquilo que tu queres, Senhor, de tal maneira que o teu nome seja honrado, o teu santo evangelho proclamado, o teu povo edificado, e nós possamos viver em santidade de vida, para o teu louvor, para a tua glória, e conhecer mais do Senhor e do teu santo evangelho. Opera em nossos corações, dá-nos iluminação pelo teu Espírito, de maneira tal que a nossa mente possa compreender a tua palavra. Mas não somente isso, Senhor, que a nossa mente, ela de fato seja aquecida e que o nosso coração esteja disposto a nos rendermos ao ensinamento dela, pois estas palavras não são palavras de homens, mas são palavras do Senhor, que iluminadas e aplicadas pelo teu Espírito nos alcança e nos transforma e nos dá entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, de maneira que possamos celebrar este sacramento, este bendito sacramento, e celebrar, Senhor, lembrando daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz, e da tua vinda, Senhor, quando estaremos para sempre na tua presença corporal, e assim vivendo para o teu inteiro agrado, ó Deus. Portanto, que o Senhor abra a mente de todos nós, e que se porventura há, Senhor, aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que seja hoje o dia em que possa, de fato, pelo teu Espírito, conhecer o nosso Salvador e viver eternamente para o seu louvor e para a sua glória. Essa é a nossa oração,
A oração que fazemos na dependência do Senhor, para a tua própria glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, do verso 23 ao verso de número 25, o apóstolo Paulo vai falar de forma especial a respeito da ceia original, aquela que foi dada pelo próprio Senhor, fazendo assim um contraste entre aquilo que os coríntios estavam a celebrar com aquilo que originalmente o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu, quando assim ele deu início a este novo pacto. Novo não no sentido de que o antigo pacto havia sido encerrado, mas novo no sentido de que aquele pacto outrora dado ao povo da antiga aliança estava agora renovado, pois aquela promessa da vinda do Messias, de fato, havia sido concretizada com a vinda do Senhor Jesus Cristo, e que, portanto, por este motivo, era uma nova administração do sacramento, nova no sentido agora de renovada em virtude da vinda do próprio Salvador prometido. Como nós bem sabemos, João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, aquele Cordeiro outrora prometido, em figura, agora de fato havia vindo na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que tabernaculou entre nós. Aquele templo antigo, portanto, não tinha mais sentido, pois ele apontava para o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado que viria ao mundo, e desta forma, cumprindo a promessa do nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, os irmãos já devem ter percebido, ele esclarece aquilo que ele acabara de fazer referência no versículo de número 22. Observem, portanto, o encerramento da sessão anterior, no verso 22, quando ele diz aos coríntios: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, ou não vos elogio. O apóstolo Paulo não tinha qualquer elogio a dar aos coríntios com relação à celebração da ceia do Senhor, em virtude deles estarem celebrando a ceia conjuntamente com aquela ceia comum que envolvia a celebração específica do sacramento, de uma forma vergonhosa, não discernindo o corpo e o sangue do Salvador, como se de fato eles estivessem apenas celebrando uma festa comum, sem o discernimento de que aquele sangue representava o sangue do Salvador, que aquele pão de fato representava o corpo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, era uma celebração comum, misturada com a celebração do corpo e do sangue do Salvador, a ponto deles não esperarem os mais pobres para que pudessem celebrar juntos, pois a ceia do Senhor, o corpo do Senhor, representado naquele pão, e o sangue do Senhor, representado naquele vinho, estava sendo utilizado de uma forma egoísta, como se fosse algo propriamente para alimentá-los fisicamente, e como se não fosse algo comum entre aqueles irmãos
não houvesse uma unidade na igreja em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o centro de absolutamente tudo. O Senhor Jesus Cristo é o centro de tudo. E o Senhor Jesus Cristo é o centro desta celebração. Mas eles estavam a pensar única e exclusivamente na satisfação pessoal de cada um deles, a ponto de não esperarem os irmãos mais pobres para poderem celebrar a ceia do Senhor conjuntamente com aquela ceia comum. Então, em virtude disto, o apóstolo Paulo vai fazer um contraste, mostrando para eles o que é de fato a celebração da ceia do Senhor. O que é que de fato aquele pão representa? O que é que de fato aquele vinho representa naquela celebração, fazendo distinção entre aquele pão que era tomado da ceia comum, aquele vinho que era tomado daquela celebração comum, com a participação no corpo e no sangue do Salvador. Por esse motivo, ele começa o 23 dando uma explicação a respeito do que de fato é a celebração da ceia do Senhor. Observem, portanto, este verso de número 23. Porque, diz o apóstolo Paulo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão da celebração pascal foi tomado por Jesus, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado a ceia pascal, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, observe que o apóstolo Paulo está aqui a fazer referência e a fazer uma distinção entre aquela celebração comum, com bastante alimentos, com a ceia do Senhor propriamente dita. Aquele pão que era tomado daquela ceia, aquele cálice que era tomado daquela ceia comum, e fazendo distinção do pão e do cálice tomado da ceia comum, para apontar aquilo que estes símbolos representavam, e que, portanto, por ser uma representação, um sinal e selo da aliança prometida, eles não poderiam comungar daquele alimento de uma forma comum, como quem come em casa, e que, portanto, eles estavam sob uma ameaça não só de fraqueza, como de doença e como de morte, por participarem indignamente daquela celebração que não era comum. Era algo que apontava para a obra vicária do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele fará em favor da igreja como um todo, e não em favor de indivíduos separadamente, pois a ceia é comum a todos nós, e a ceia nos iguala. Não há diferença entre ricos e pobres, entre homens e mulheres. A ceia do Senhor nos iguala, pois é no Senhor Jesus Cristo que nós todos nos alimentamos, pois todos nós carecemos dele, e todos nós precisamos nos alimentar dele. O apóstolo Paulo, portanto, no início desta nova sessão, ele diz que recebeu isto do Senhor. E aquilo que ele recebeu foi exatamente aquilo que ele também entregou. Nada mais, nada além do que ele recebeu do próprio Senhor, ele passou para a igreja dos Coríntios e certamente
para todas as igrejas daquela época. Ele não acrescentou nada ao sacramento da ceia do Senhor. Ele não diminuiu absolutamente nada daquilo que ele foi instruído pelo próprio Senhor. Aquilo que ele passou para a igreja, a instrução dada pelo apóstolo à sua igreja, a igreja do Senhor, não foi nada aquém e nada além daquilo que ele recebeu. E aqui há uma discussão entre os teólogos a respeito de como foi essa recepção ou essa recessão da celebração desta ceia. Alguns vão dizer que foi por meio da tradição, ou seja, por meio daquilo que era comum entre os apóstolos e entre as igrejas daquela época. Paulo, portanto, aprendeu da própria tradição, daquilo que era comum no ensinamento dos apóstolos, pois eles aprenderam do Senhor. Mas há outros estudiosos que dizem não. O apóstolo Paulo, de fato, recebeu por meio de uma revelação do próprio Senhor. Ele, como apóstolo, ele foi instruído pelo próprio Jesus a respeito de como era a celebração da ceia do Senhor. E muito provavelmente esta segunda ideia, este segundo entendimento é o que de fato tem mais relação com aquilo que o próprio texto diz. Ele recebeu diretamente do próprio Senhor. Mesmo porque não é comum, embora não seja uma única exceção, mas utilizar o pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Eu recebi. Isso significa que o apóstolo Paulo, ele quer dar ênfase que foi ele diretamente que recebeu, e não por mediação de outros, mas ele, o apóstolo Paulo, ele recebeu do próprio Senhor a instrução de como deveria ser celebrada a sua Santa Ceia. Portanto, ele recebeu por uma revelação direta do próprio Jesus de como deveria ser celebrada a ceia, em virtude deste pronome pessoal, porque no grego, assim como no hebraico, assim como no português, não há necessidade muitas vezes de nós fazermos referência ao pronome. Basta o verbo. Ele poderia dizer eu recebi, mas ele faz questão de utilizar a primeira pessoa do singular, se referindo a ele próprio. Eu recebi. E o que também fortalece esta ideia de que o apóstolo, de fato, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo a respeito de como deveria celebrar a ceia do Senhor, é o fato daquilo que ele menciona na sua carta aos Gálatas. Eu convido os irmãos a abrirem Gálatas 1:1. Em Gálatas 1:1, o apóstolo Paulo faz a abertura desta carta ao dirigir-se à igreja da Galácia, dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, ele foi instruído pelo próprio Jesus, e não por intermédio de outros apóstolos. Ele não recebeu qualquer instrução a respeito do Evangelho por intermédio de outros apóstolos, o que não seria nada de extraordinário, não seria qualquer problema. Mas ele, como um apóstolo, chamado diretamente pelo Senhor, conforme o registro de Atos dos Apóstolos, ele de fato recebeu uma revelação especial. Ele era como que um nascido fora do tempo, e ele foi instruído diretamente pelo Senhor. Portanto, ele tinha autoridade apostólica na sua instrução, e ele faz questão de se referir como recebendo do Senhor, pois ele quer demonstrar a sua autoridade ao fazer referência à ceia celebrada de forma indigna por parte dos coríntios. No versículo 11 e 12 desta mesma carta aos Gálatas, observe o que é que ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos,
que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E o versículo de número 15 a 20 desta mesma carta aos Gálatas, capítulo 1, quando diz assim: quando, porém, ao que me separou, é uma referência direta ao Senhor Jesus Cristo, antes de eu nascer, é uma referência direta a respeito da eleição eterna do Senhor, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Portanto, ele passou estes 3 anos recebendo da parte do próprio Deus, da parte do próprio Jesus, instruções a respeito das coisas pertinentes ao Evangelho. Ele faz questão de dizer que não teve qualquer contato com os demais apóstolos, mas ele recebeu do próprio autor da salvação, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, muito provavelmente, a instrução que ele dá a respeito da ceia do Senhor é uma instrução que ele recebeu diretamente do Senhor. E você aqui, hoje pela manhã, tem o privilégio de ouvir a palavra dada pelo próprio Senhor, que chega aos seus ouvidos e mentes. Portanto, você deve valorizar esta palavra não como palavra de homem, mas a palavra do próprio autor da sua salvação. E que se porventura você ainda não conhece este Salvador, você tem o privilégio de chegar aos seus ouvidos e à sua mente a palavra do próprio Senhor, e que você deve levar em consideração, pois é palavra do próprio Deus. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, diz o apóstolo Paulo. É como quem um atleta que recebe um bastão e na sua corrida ele não entrega um outro bastão, mas o mesmo bastão que ele recebeu ele entrega, nem mais nem menos. Foi assim que o apóstolo Paulo fez, e é assim que todo servo de Deus deve fazer. Ele não deve subir ao púlpito para falar de si mesmo, ele não deve subir ao púlpito para falar do seu entendimento, da sua doutrina, daquilo que ele acha, mas ele deve passar para os irmãos e para a igreja aquilo que ele recebeu do Senhor, da sua própria palavra, pois é palavra autoritativa, é palavra que muda mente e coração, é palavra viva, é palavra que chega aos ouvidos, inclusive das próprias crianças, e é capaz de gerar vida, e vida em abundância, vida que transforma um péssimo marido num marido melhor, pelo menos, uma péssima esposa numa esposa melhor, pelo menos, um bom filho num filho ainda melhor, pelo menos. É palavra que gera vida, é palavra que não nos torna meros religiosos, que vivemos do sobrenatural. Não, o natural é de Deus também. Nós devemos viver a vida natural com respeito, com graça, com alegria do coração, pois é esta a vontade de Deus. Voltando para o texto e nos dirigindo aos irmãos, propriamente a respeito da celebração do Senhor, aquilo que ele recebeu e aquilo que ele entregou aos irmãos,
ele complementa e diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então observe que é uma referência direta a respeito das instruções que nos são dadas na instituição da celebração da ceia do Senhor. Pelo menos 3 dos evangelhos vão fazer referência, Mateus, Marcos e Lucas, a respeito da instituição da ceia do Senhor. Eu convido aos irmãos a abrirem Mateus 26, 26. Que nos fala a respeito da instituição da ceia do Senhor, deste sacramento bendito. Diz assim o texto, Mateus 26, 26, enquanto comiam, eles estavam a comer a Páscoa, a festa da Páscoa, estavam a celebrar a Páscoa com muito alimento, como instruído pelo próprio Senhor na antiga dispensação. E enquanto comiam, enquanto celebravam a Páscoa, tomou Jesus um pão daquela celebração festiva. Jesus toma. E abençoando o partiu. E deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo, disse Jesus. Então é aqui, exatamente aqui, que o Senhor Jesus Cristo, ele institui a celebração da ceia do Senhor. Aquilo que outrora era celebrado como Páscoa, em virtude daquele cordeiro que haveria de vir, agora o cordeiro já veio. E é por isso que é uma nova aliança, pois o cordeiro veio. E ele continua dizendo, a seguir, naquela festividade pascal, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não todos, mas de muitos, para a remissão dos pecados. Então, aqui nós temos o relato no Evangelho da instituição da celebração da ceia do Senhor. É a isto que o apóstolo Paulo faz referência e por uma revelação direta que ele recebeu em consonância com todos os evangelhos. Aqui há uma grande confusão no meio cristão. Por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, a grande confusão é que eles não têm isto como um sinal, como um símbolo. Mas até hoje, a Eucaristia celebrada pela Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, celebrada propriamente na missa, eles dizem que aquele pão, ele se transforma literalmente no corpo de Jesus Cristo. E que aquele vinho da celebração da missa, ele é transformado, a sua substância, no sangue literal de Jesus Cristo. Portanto, aqueles que participam na celebração da missa estão novamente sacrificando o próprio Senhor, pois o pão ele é transformado no corpo de Jesus literal: cabelo, cílios, olho, dente, estômago, pé, perna, braço, etc. Embora não vejamos, dizem eles, mas de fato houve uma transformação. Eles dizem hoc est corpus meum em latim. É isso que o padre diz. E quando o padre diz estas palavras em latim, aquele pão, que hoje é uma hóstia, não é? Uma espécie de uma bolacha ou de uma tapioca para os nordestinos, aquilo se transforma literalmente no corpo de Jesus Cristo. E aquele vinho que só o padre participa, de fato, com aquelas palavras, quase que por mágica, se transforma do sangue literal de Jesus. E, portanto, a missa
de fato, toda a missa é uma renovação de um sacrifício que já foi feito, porque ali está Jesus. Mas, obviamente, não é isso que Jesus nos instrui. Quando Jesus diz, eu sou a porta, Jesus não quer dizer que uma porta, literalmente, é Ele. Quando Ele diz, eu sou a videira e vós os ramos, e meu Pai é o agricultor, obviamente, Jesus não está dizendo que é uma árvore, literalmente. É, obviamente, que é uma linguagem simbólica. Quando Ele diz que o pão é o seu corpo, é no sentido figurado, no sentido simbólico. É um sinal visível daquilo que Ele, de fato, fez, em memória dele, mas não somente em memória. Porque no meio cristão, o próprio Lutero tinha a ideia de que, de fato, não havia uma transformação da substância, ou seja, do elemento propriamente dito do pão, não se transformava no corpo real, literal de Cristo. Lutero tinha o correto entendimento. E que o vinho, de fato, não se transformava, não mudava a sua substância para se transformar em sangue. Lutero, de fato, tinha esta ideia. Entretanto, ainda assim, Lutero tinha ideia de que o corpo de Jesus estava, de alguma maneira, ali. Era com, era sob e era na forma daquela substância, pão e vinho. Naquele local estava Jesus. Era a ideia de Martinho Lutero. Embora não houvesse transformação, mas o corpo literal de Jesus estava naqueles elementos, com os elementos, no elemento e sob os elementos. Ninguém compreende propriamente o que é que isso significa, senão quase que exatamente a mesma coisa. Havia um outro chamado Zwinglio, do mesmo tempo de Lutero, dizia não, de forma nenhuma. É apenas um memorial, é apenas um símbolo e nada mais. Mas, pela graça e iluminação do Espírito de Deus, João Calvino chegou a outra conclusão, que é o entendimento dos reformados, das igrejas reformadas até o dia de hoje. De fato, é um símbolo. Não há qualquer transformação local. O pão continua a ser pão, o vinho continua a ser vinho. Entretanto, aquilo de tal forma sinaliza, simboliza, é o sinal da realidade, que não é só um memorial, como dizia Zwinglio. Não há uma transformação, como dizia a Igreja Católica Apostólica Romana, ou semelhantemente Lutero. Não há qualquer transformação. Mas Jesus, pelo seu Espírito, quando celebramos a ceia do Senhor, Ele se faz presente de forma especial no nosso meio. E nós celebramos com Ele. O pão continua a ser pão. Jesus não está no pão, naquele local, naquele elemento. Jesus não está no vinho. Ali não há o sangue de Jesus Cristo. De fato, aquilo é um sinal, aquilo aponta para o corpo de Jesus, aquilo que Jesus fez com o seu corpo em nosso favor. Aquilo de fato aponta para o seu sangue derramado em favor de muitos, e por isso devemos se lembrar. Mas de fato, Jesus, Ele continua nos céus, nas alturas. Da maneira que Ele subiu em corpo, Ele continua nos céus em corpo físico, e Ele há de voltar em corpo físico, e todo olho verá. Ele não desce na substância, Ele não desce corporalmente para o nosso meio quando estamos a celebrar a ceia do Senhor. Ele vem em espírito, pelo Espírito, o outro Consolador que Ele prometeu que viria. Pela fé, Jesus está presente conosco de forma especial quando celebramos a ceia do Senhor. É algo que nós devemos levar em consideração, não é meramente um simples pão
ou um simples cálice com vinho, é de fato um símbolo, é de fato um memorial, mas de fato algo que Deus dá valor. É a palavra visível, da mesma maneira que nós somos edificados pela palavra, que chega aos ouvidos daqueles que têm fé, a participação comum no corpo e no sangue de Jesus, representados ali no vinho e no pão, nos alimenta espiritualmente, mas não o elemento por si só, como dizem os romanistas. Os romanistas vão dizer que os elementos por si só, por ser a presença real de Jesus, aquilo nos concede graça. Mas não é, meus irmãos. Não é o elemento por si só. Aquele pão continua a ser pão, aquele vinho continua a ser vinho, mas naquele momento ele está de fato a representar, a indicar Jesus, a apontar Jesus. Jesus deu o seu corpo, e o pão que nós visualizamos representa isto, e nós lembramos o que ele fez com o seu próprio corpo em nosso favor. O vinho que nós observamos, que os nossos filhos veem e que perguntam: pai, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? E nós explicamos: aquilo representa aquilo que o autor da nossa vida fez no passado. Então é a palavra do Senhor ali representada. E aquele pão e aquele vinho tem que ser acompanhado da palavra, tem que ser explicado, porque ele por si só não tem qualquer valor. É por isso que costumamos celebrar a ceia do Senhor após a pregação e nunca antes, porque não tem qualquer poder mágico, não há virtude no pão e no vinho por si só, não há qualquer virtude, qualquer poder. Mas o poder está no próprio Senhor, e ao celebrarmos aquilo, pois ele se faz presente pelo seu Espírito, o Espírito do Senhor. E aí, desta maneira, em uníssono, podemos comemorar de fato aquilo que Jesus fez vicariamente por cada um de nós e por todos nós enquanto igreja. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ou seja, naquelas circunstâncias as quais ele estava prestes para entregar sua própria vida, naquela circunstância de dor, de angústia e de sofrimento, ele foi até o fim, entregando o seu corpo em nosso favor, derramando o seu sangue em nosso favor. Naquelas circunstâncias, ele deu graças e tomou o pão, diz o texto, e no verso 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Obviamente, é o símbolo do meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando ele faz isso, obviamente, Jesus estava presente. Então não fazia nenhum sentido Jesus, seu próprio corpo, ser ele próprio em corpo, em carne, e dizer: este pão sou eu sou eu, este é o meu corpo, e o pão também é meu corpo, eu estou aqui. Não faz qualquer sentido. É óbvio que era simbólico. Ele próprio, ao se referir do cálice, do vinho, ele vai continuar a falar e vai dizer que a videira é o fruto da videira, não é o seu sangue literal. Ele próprio esclarece isso, portanto, é representativo, é simbólico. E ele deu graças. Quando o texto diz que deu graças, é o mesmo que tendo abençoado. O partiu e disse. Porque Mateus e Marcos vão fazer referência ao fato de que Jesus deu graças por aquele momento, por aquilo que estava a representar. Mas Lucas vai dizer que ele o abençoou. Então, dessa maneira, nós entendemos que um termo equivale ao outro. Na verdade, tem o mesmo significado, o abençoar aquele pão
e aquele cálice e dar graças. São termos equivalentes. A bênção sobre o alimento e o dar graças. Não há qualquer distinção. Em Mateus 14:19, por exemplo, diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães, referência não à ceia do Senhor, e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou. É isto mesmo que ele faz na ceia do Senhor, ele também abençoa, só que de uma maneira mais especial, pois no instante da ceia estava a celebrar o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. E ele é dado por vós fazer isto em memória de mim. Ou seja, em memória daquilo que eu fiz, em memória daquilo que eu farei, e na expectativa da minha vinda. Portanto, ele tem este entendimento também escatológico. Por semelhante modo, vamos procurar então dar seguimento em virtude da hora, verso 25. Depois de haver ceado, tomou o cálice. Da celebração pascal, ele toma um cálice, provavelmente o terceiro cálice. Entre os judeus havia o costume de 4 cálices durante a Páscoa, a celebração pascal. Então, o terceiro cálice do vinho que era tomado, depois já haveria um quarto, Jesus tomou daquele cálice que era comum naquele instante e o separou, abençoando, orando por ele, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. De tudo, portanto, que era comido naquela ocasião pascal, naquela celebração pascal, apenas o pão e o vinho foi atribuído como fazendo parte da ceia do Senhor e não a celebração como um todo. Portanto, ele extrai os elementos daquela ceia comum entre os judeus, a ceia pascal, e no caso entre os coríntios também, daquela celebração da festa ágape, é removido e eles então celebravam, fazendo assim, daquele momento, um momento especial. Há uma referência, aliás, há várias referências no Velho Testamento a respeito de algo muito semelhante a isto. Por exemplo, Êxodo 24:8, quando fala da antiga aliança. E a diferença entre as alianças não é que é uma outra aliança, é a mesma aliança, é a forma de administrá-la. A maneira com a qual Deus administrava a sua aliança, que é a mesma aliança celebrada pelos coríntios, era por meio de coisas que representavam o Senhor Jesus Cristo, como o cordeiro, como o templo, como as vestes. Era a maneira com a qual Deus administrava o pacto com o seu povo. Na nova aliança, a administração é o mesmo pacto, a mesma aliança, mas a forma de administração é outra. Hoje nós só temos 2 sacramentos visíveis, que é o batismo com água e a celebração da ceia do Senhor, com o pão e o vinho. Unicamente 2 sacramentos, diferentemente da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem 7 sacramentos. Na verdade, só existem 2 sacramentos instituídos pelo Senhor. E na antiga dispensação, então, voltando para o verso 24, o verso 8 do capítulo 24 de Êxodo, diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Antiga aliança, que se fez nova, mas que não mudou. Outrora com o derramamento do sangue do animal aspergido sobre o povo de Deus. E agora, não mais sacrifício de animal, mas um memorial daquilo que Jesus fez, da nova aliança com o seu povo. Então aqui ele encerra essa primeira sessão e ele vai continuar dando explicações a partir do verso de número 26 e o verso 27,
fazendo distinção entre a ceia do Senhor e a refeição comum, mais uma vez para que fique claro aos coríntios. Observe o verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Observe, porque todas as vezes que comerdes este pão, o pão que é extraído da celebração comum da festa ágape, todas as vezes que os coríntios tomavam, ganhavam um novo significado. Ele diz, este pão, e beberdes o cálice daquela celebração comum. Percebem? Quando era extraído o pão daquela celebração comum e o cálice daquela celebração comum, aquilo de fato era a ceia do Senhor, e não aquilo que os coríntios estavam a fazer. Como se não houvesse qualquer distinção, como se fosse uma ceia particular. Neste caso, quando é tomado o pão, quando é tomado o cálice, anunciais a morte do Senhor. Portanto, é um anúncio naquele momento, da morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Portanto, é uma celebração que faremos enquanto Igreja de Cristo, até a sua vinda. É um elemento do culto ao Senhor, a celebração da ceia. Algumas igrejas celebram a ceia do Senhor de 3 em 3 meses. Como, por exemplo, em África e outras partes do mundo. Porque a preocupação é tão grande de acompanhar as famílias para a preparação da celebração, que como não dá tempo de visitar todas as famílias, os pastores, durante 3 meses, vão de casa em casa, acompanhando o rebanho, supervisionando, sabendo como está a vida com Deus, a vida familiar, de tal maneira que quando chega o 3º mês, eles celebram em comum a ceia do Senhor. Então, isso faz nos perceber o zelo que devemos ter para com o culto ao Senhor e para com a celebração da ceia do Senhor. Talvez não seja a forma mais apropriada, vai depender do contexto. Algumas outras igrejas é uma única vez a cada semestre. Talvez seja um exagero. Cada contexto tem as suas particularidades. Entre nós e a maioria das igrejas é uma vez no mês. De fato, a Bíblia não vai estabelecer o tempo. O ideal, segundo o pensamento de Calvino, e creio da maioria dos reformados, é que nós celebremos a ceia todos os domingos. Mas ficou estabelecido, porque de fato a Bíblia não é muito clara com relação à celebração desta ceia, o período, o que importa é que a celebremos. A minha igreja, a qual eu vim do Brasil, são 2 vezes no mês. No primeiro e no último domingo. Primeiro domingo pela manhã, no último domingo à noite. Talvez seja uma forma mais equilibrada, de maneira que todos possam participar e dar valor de fato aqui. Agora, o importante é que todos nós estejamos preparados sempre para o culto ao Senhor, tendo ou não tendo ceia. E de forma especial, tendo a celebração da ceia do Senhor. Que não dependamos das visitações. Entretanto, por outro lado, é a obrigação dos pastores, dos irmãos, fazerem visitação pastoral. É uma obrigação. Porque Deus deu aos pastores o alimentar, o supervisionar, o cuidar, o pastorear o rebanho. E esse pastoreio não só se faz diante do púlpito ao pregar a palavra. De fato, se faz assim. E é um momento muito especial quando nos reunimos em torno da palavra de Deus, em torno do sacramento. Entretanto, o cuidado com o rebanho se faz dia a dia, através das orações, também através das visitações pastorais. Então, infelizmente, é uma prática quase que perdida da parte das igrejas, a visitação pastoral. Os pastores, os presbíteros da igreja
fazerem essa visitação. Observe também que nessa nova sessão, que vai do verso 26 ao verso 27, há uma menção clara aqui do presente, do passado e do futuro. Observe, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, todas as vezes, presentemente, fazemos isso. Anunciamos a morte do Senhor, passado, aquilo que o Senhor fez em nosso favor, em nosso lugar. É um anúncio, ou seja, é uma proclamação do Evangelho. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É um anúncio do Evangelho. Por isso que é um sacramento. O pão e o vinho, celebrados e anunciados por intermédio de um elemento sensitivo. Nós pegamos, nós sentimos, nós experimentamos, nós sentimos o gosto, o sabor. Aquilo é uma maneira de Deus falar-nos ao coração, dizendo o que Jesus fez em nosso favor, nos substituindo para a nossa nutrição espiritual. E algo que foi feito no passado, mas que aponta para o futuro, até que Ele venha. Presente, passado e futuro, quando celebramos a ceia do Senhor. E é exatamente por isso que o apóstolo acabara de falar no verso 26, que ele diz: por isso, ao apontar a celebração da ceia como presente, como passado, como futuro, ele diz: por isso, verso 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Embora sejam elementos que não se transformam em corpo e sangue do Senhor, mas representam, é algo tão sério que, se participamos indignamente, nós estamos nos colocando no banco do réu para sermos julgados, e não para sermos nutridos e abençoados, mas para sermos julgados pelo Senhor. Observe a seriedade que é a celebração da ceia do Senhor. E observe que nem todos podem participar, apenas aqueles que foram batizados, que professaram fé no Senhor, que são membros da Igreja de Cristo, que não estão sob disciplina, pois o risco é grande. É por isso que a liderança da igreja não pode simplesmente estar a oferecer o pão e o vinho para todos. Deve haver zelo, pois Deus vai cobrar não só daqueles que participam, mas daqueles que administram a ceia do Senhor. Também responsabilidade deles. Lembra que o apóstolo Paulo diz a Timóteo para ele não impor a mão precipitadamente na ordenação de presbíteros? Da mesma forma, não podemos ser precipitados, pois poderemos estar contribuindo com o juízo de Deus sobre a pessoa. Agora observe que ele não usa o adjetivo indignos, e sim o advérbio. Quando ele diz indignamente, ele não diz que a igreja do Senhor é indigna, mas está a participar indignamente. Ou seja, está numa posição de réu por estarem participando indignamente, pois são irmãos em Cristo, é o povo de Deus, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas o que é que significa ser réu do corpo e do sangue do Senhor? Ele vai explicar e vai dizer a forma com a qual nós devemos participar da ceia do Senhor dignamente e não indignamente. O que é que devemos fazer então? Ele vai nos apresentar no verso 28 e 29 a forma com a qual devemos celebrar a ceia do Senhor dignamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, ao examinarmos a nós mesmos, comamos do pão e bebamos do cálice. Ou seja, deve haver um autoexame para saber se nós temos uma consciência plena e madura de que a participação no pão
e no vinho, no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo é algo consciente, sabendo que aquilo de fato representa aquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor, e que aquele vinho de fato representa o sangue derramado em nosso favor, e não é uma refeição comum que eu posso me precipitar e comer arbitrariamente. Não é, mas é algo muito especial. É um meio de graça, é um meio pelo qual nós somos abençoados e nutridos pelo Senhor. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de participar. Agora, não é um desestímulo, é um incentivo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Paulo não quer excluir ninguém da ceia do Senhor, mas ele quer que participem de forma digna, que façam a distinção entre a celebração da ceia do Senhor e uma ceia comum que pode ser feita em casa, sem qualquer problema. Examine-se, julgue-se, analise a sua condição diante de Deus, para que possa participar. Por quê? Ele explica no verso 29, pois a razão pela qual vocês devem se autoavaliar, se examinar, pois quem come e bebe sem discernir, sem julgar, sem se examinar, o corpo, provavelmente é o corpo de Cristo, mas alguns interpretam como a igreja, que é o corpo de Cristo, mas é mais próprio entender que seja o corpo do próprio Senhor, pois o contexto parece nos dizer isso, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Disciplina do Senhor sobre quem participa da celebração da ceia do Senhor indignamente. É réu de juízo. Então observe a seriedade que é a celebração da ceia do Senhor. É juízo, sem discriminar o pão e o vinho, como de fato o corpo do Senhor, mas participando como se fosse uma coisa qualquer. A consequência disso, ele vai nos dizer, do verso 30 ao verso 32. Eis a razão, ou seja, se não há um autoexame, uma consciência ao participar da ceia do Senhor, ele vai dar razão, o motivo pelo qual havia entre eles muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Observe. Eis a razão, porque há entre vós, ó coríntios, muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou seja, foram disciplinados pelo Senhor, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O apóstolo Paulo, quando ele faz referência à fraqueza de alguns, é provável, segundo o entendimento de alguns estudiosos, que é uma fraqueza natural, a pessoa vai se debilitando naturalmente, como disciplina do Senhor, para que ele venha ao arrependimento. E que, quem sabe, entre nós não há isso, e nós não percebemos, pois não há nenhuma revelação. Para o arrependimento, que o próprio Deus faz isso. E observe que não é o diabo, não é? Porque as igrejas tudo é o diabo, né? E toda e qualquer doença, morte, acidente, for o diabo. É o próprio Deus que faz isso. Deus zela pelo seu povo. E um Deus que ama disciplina, assim como um pai que ama, disciplina o seu filho para o bem, para alertá-lo, para que ele seja castigado pelo próprio pai e não pela polícia mais tarde. É necessária a disciplina. E a disciplina aqui é séria. É a fraqueza, é a doença, provavelmente por causa de uma doença mesmo. E muitos entre os coríntios estavam a adoecer. A adoecer. Pela mão do próprio Deus,
por participarem indignamente da ceia do Senhor. Isso não é invenção minha, meus irmãos. É o que o texto está dizendo. O que eu estou entregando aos irmãos é o que o texto está nos dizer. E por último, e não poucos que dormem. Dormir aqui é morrer. Não é o soninho da tarde. Não é referência a um soninho da tarde. É morrer. Muitos foram mortos. Lembra de Ananias e Safira? Que o próprio Deus matou por instrumentalidade de Pedro. E eram crentes. Então Deus faz isso com os seus próprios filhos. Agora, não é uma morte numa condenação eterna. São os seus próprios filhos. O próprio texto vai nos dizer isso. E só para uma conferência por parte dos irmãos a respeito da palavra dormir, não é o sono da alma. A Bíblia não ensina sono de alma. Porque o apóstolo Paulo disse que era melhor partir estar com Cristo. E Cristo estava lá de braços abertos para receber Estevão, quando ele foi martirizado. Há uma consciência. E os santos lá em Apocalipse, a igreja que testemunhou Jesus Cristo e foi martirizada, estava na presença de Deus e ora e pede a Deus por aqueles que estavam aqui sendo perseguidos. Portanto, há uma consciência sim na presença do Senhor, aguardando a ressurreição dos corpos. É por isso que ele fala em dormir, porque de fato quando nós observamos o morto, é como se ele estivesse dormindo, pelo menos nos 3 dias, né? É como se estivesse a dormir. Então, é uma expressão utilizada na Bíblia para se referir aos crentes que morreram. Eles estão a dormir, ou seja, o corpo dele está a dormir, a aguardar a ressurreição, quando se levanta do sono do corpo e não da alma. O próprio Paulo vai fazer referência no capítulo 15, se Deus quiser a gente vai chegar lá, não hoje. 1 Coríntios 15, 6, ele diz assim, se referindo à ressurreição de Cristo: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Serve a mesma palavra, dormir, no sentido de morrer, de cristãos que haviam já morrido e eram testemunhas da ressurreição de Cristo. No verso 18 do capítulo 15 também, ele vai dizer: e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Dormiram em Cristo, pereceram, de fato. E ainda, nesse próprio capítulo 15, verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Os cristãos estão no sentido do corpo a dormirem. Por último, o verso 51, no capítulo 15: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Quando Cristo voltar, quem estiver vivo será transformado. Quem estiver dormindo, ou seja, o corpo enterrado, o corpo já sumido, não é? Vai subir, vai ser ressuscitado. Então, estes aqui que morreram por uma disciplina do Senhor, estavam como quem dorme, mas morreram por causa de participarem indignamente do corpo e do sangue do Senhor. Vamos tentar, então, acelerar um pouco. O verso 31, quando ele diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se nós nos autoexaminássemos antes de participarmos da celebração da ceia do Senhor, não seríamos julgados por Deus, condenados por Deus, disciplinados por Deus. Portanto, participem da ceia do Senhor, mas façam um autoexame. Porque se você não é julgado, se você não se julga, se examina, você está sujeito a receber a punição do próprio Deus. Porque se não nos julgássemos a nós mesmos, seríamos julgados por Deus. Portanto, julgue-se a si mesmo, examine-se, para que Deus não puna você. Mas quando julgados por Deus, se infere aqui no verso 32, somos disciplinados. Ou seja, se você não se autoexamina,
e participa indignamente, é Deus quem vai lhe julgar, não é você próprio, é o próprio Deus. E você será disciplinado pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É por isso que os fracos, os doentes e os que morrem, foi uma disciplina do Senhor, temporária, mas não uma condenação, porque senão eles seriam condenados com o mundo. Inferno, condenação eterna, mas eles foram poupados. Deus poupou uma punição eterna, disciplinando por participarem indignamente da ceia do Senhor. Assim, pois, irmãos, observe que o apóstolo Paulo continua a referir aos coríntios como irmãos em Cristo. Irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja, o esperar aqui não é aquilo que a gente costuma fazer aqui, e que não está errado. Do ponto de vista de organização, quando o pastor pede para ficar em pé, quem já foi batizado, está em plena comunhão com o Senhor, não está sob disciplina, faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, continua a frequentar os cultos públicos, que participa. Ele pede para esperar, não é? Esse esperar não está em conexão com o que o texto diz aqui. A espera aqui é em virtude de que eles estavam celebrando uma refeição comum. E aqueles que chegavam, provavelmente os escravos mais pobres, chegavam lá, não tinha nem mais o que comer. Não é o pão da ceia que ele faz referência aqui, é o esperar. É o esperar pela celebração da festa do amor, a festa ágape. Então esperem para que todos participem da festa comum, onde tem muitos alimentos. E conjuntamente com a festa comum, a celebração da ceia do Senhor. Esperem, é nesse sentido. E por último, ele deu uma conclusão, mas aqui ele dá uma exortação final, no verso 34, se alguém tem fome, come em casa. Então observe que ele está a falar, no verso anterior, da celebração comum, porque um pão e o vinho não nutre ninguém a ponto de não ter mais fome. Então ele está a fazer referência àquilo que vimos domingo passado, a celebração comum da festa do amor, da festa ágape, onde havia muitos alimentos. Esperem então os pobres, e se vocês têm fome e que não pode esperar, coma em casa antes de ir para a reunião somente, para o culto público. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, a fim de não participardes indignamente da celebração da ceia do Senhor, conjuntamente com a festa ágape. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Assim o apóstolo Paulo encerra essa jornada longa, não é, mas necessária, dizendo que tinha outras coisas particulares para tratar com os irmãos, mas ele preferia fazer pessoalmente. De fato, há coisas que só tratando pessoalmente não dá para tratar de forma assim pública, mas de forma pessoal. É mais um motivo pelo qual há uma necessidade de particularizar quando há uma visitação pastoral pessoal, uma família. Eu sei que em Portugal, em geral, os irmãos portugueses em especial não estão muito habituados em receber pessoas em suas casas. Há um certo constrangimento, mas ninguém vai com isso bisbilhotar a casa de ninguém. Vai dar um suporte, um apoio, tanto material quanto espiritual. Vai saber se as coisas estão em ordem, para o bem daquela família. Então, é bom nos habituarmos com isto quando tivermos pastores na nossa igreja. Vocês certamente receberão visitas em casa, para o bem de vocês, para a proteção, para a alimentação. E portanto, o apóstolo Paulo vai tratar de algumas outras questões de forma particularizada. Muito bem, assim o apóstolo Paulo encerra. Ele nos falou essencialmente de dois grandes males. Primeiro, não era uma comunhão
um jantar, não é? Segundo o versículo 21, e que eles vieram à mesa do Senhor para saciar sua fome, quando na verdade deveriam ir à mesa do Senhor para celebrar a festa do Senhor. Por último, como aplicação, conforme nós vimos, não há qualquer eficácia nos elementos da ceia do Senhor, pão e vinho. Não há qualquer mágica quando participamos da celebração da ceia do Senhor, ao comermos o pão e o vinho. Não há. Não há uma eficácia no pão, não há uma eficácia no vinho, mas há uma eficácia naquilo que o Espírito faz por meio dos elementos. Mas quando por fé nós entendemos da presença do Senhor no nosso meio, mas não no elemento por si só, não há magia, em hipótese alguma. Portanto, nós temos que ter reverência em todo e qualquer culto, em especial na celebração da ceia do Senhor. Não é um mero memorial, não é uma refeição comum. Segundo lugar, examinemos a nós mesmos antes de participarmos da ceia do Senhor, para não incorrermos em juízo da parte do próprio Deus. Nós próprios devemos nos julgar e avaliar a nossa condição diante do nosso Deus, para podermos pedir perdão e participar. Não é uma autoavaliação para fazer o que Judas fez, correu e se precipitou. É corrermos para Cristo na autoavaliação, pois Ele perdoa. Não é um pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, seja qual for o seu pecado, ao se autoavaliar, é uma avaliação para suplicar o perdão, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é para correr do pão e do cálice, é para correr para celebrar o pão e o cálice, a ceia do Senhor, mas se autoexaminando, suplicando pelo perdão, pela bênção. E por último, já vos falei a respeito da supervisão, que é uma obrigação daqueles que vocês elegerão como aqueles que serão vossos representantes, vossos pastores na Igreja de Cristo, para que Ele cuide de todos vocês, como vocês de fato devem ser cuidados, pois são ovelhas do Senhor, são irmãos do Senhor. E desta maneira, irmãos, nós como Igreja do Senhor, podemos ser edificadas a cada dia do Senhor de forma especial, e crescermos com os nossos filhos, para a glória de Deus, pois Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Nós somos iguais, nós somos irmãos, e devemos celebrar essa ceia juntos, como iguais, e centrados unicamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que venhamos preparados para a celebração da ceia do Senhor logo mais à tarde, onde todos nós estaremos conscientemente participando deste bendito sacramento para a glória de Deus. Amém. Amém.